Olá, boa tarde para você que me escuta, tudo bom? Eu gostaria de meditar contigo numa palavra que Deus trouxe ao meu coração nesta manhã, que se encontra em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. O texto sagrado diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui o texto trabalha nos mostrando quem é Cristo e como ele se apresentou aos seus discípulos. É interessante nós notarmos algumas coisas muito marcantes neste texto. Primeiro, que é Jesus quem no verso 35 leva os seus discípulos em meio ou para o meio da tempestade. É Jesus que diz a eles para ir para outra margem. Algo muito interessante. Jesus sabia como Deus que ele é, que a tempestade iria se levantar, e Jesus não foge da tempestade, mas leva os seus discípulos para dentro da tempestade. Outra coisa é o ora, a palavra que aparece no início do verso 37, que marca nesta interjeição uma interjeição de temporalidade, ou que de repentinamente neste tempo se levantou grande tempestade, ou seja, tudo mudou. Uma tempestade se levantou em meio à viagem dos discípulos para o outro lado do mar da Galileia. Duas perguntas nos fazem pensar nesse texto, ou nos são postas para pensamento. Uma primeira pergunta é dos discípulos para Jesus, quando eles dizem: não te importa que pereçamos? O Senhor não fica conduído com a possibilidade da nossa morte? Isso talvez esteja destacando a falta de fé ou até uma fé tímida dos discípulos, que é o que Cristo vai repreendê-los na sequência. Uma outra coisa, uma outra pergunta é quando os discípulos falam agora a respeito de Jesus, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Podemos tirar algumas lições muito importantes neste texto. Uma primeira lição é que Jesus é quem está conduzindo os discípulos, e é Jesus que está conduzindo a nossa vida. A tempestade me parece que se levantou de modo muito marcante nesses últimos dias, né? Com tudo o que nós estamos vivenciando, essa pandemia mundial, essa coisa absurda, o mar da vida de todos ia até no que nós entendemos de modo calmo, estávamos seguindo a nossa vida de modo ordeiro, mas de repente o caos se fez. Onde está Cristo? Ele está comandando tranquilamente tudo aquilo que acontece ao nosso entorno. Jesus é quem está na travessia da nossa vida, rumando e direcionando-nos para onde Ele nos quer. Uma outra coisa que é marcante nesse texto que podemos aplicar para a nossa vida fortaleça a sua fé. Se a fé é tímida em meio à travessia da tempestade, fortaleça a sua fé. Peça a Deus que a sua fé não seja achada tímida, para que o Senhor lhe poste em oração. Se você encontre fé na palavra, nas escrituras, clamando a Deus para fortalecer o seu coração em meio à tempestade que se levantou em nossa vida. E no final das contas, a mais importante aplicação deste texto é: quem é esse que até o vento e o mar obedece à sua voz? Ele é Cristo Jesus, o homem-Deus, o Deus-homem, o único que pode dizer para as tempestades da vida: fica quieto, emudece-te.
não vai passar nem a mais nem a menos a tempestade da vida. Ela vai acontecer no modo como Deus quer, do jeito que Deus quer, e ela vai responder aos comandos de Cristo Jesus. Esse texto quer nos fortalecer a fé e ele quer demonstrar para a gente que Cristo é o soberano Deus que controla todas as questões da nossa vida, seja no meio dessa pandemia que estamos vivendo ou para qualquer outra situação de calmaria ou de tribulação que estamos vivendo. Fortaleçamos o nosso coração em oração, em leitura da palavra e em crer que esse que diz ao mar, fica quieto, emudece-te, é o mesmo Deus que está conosco na travessia da nossa vida até que Ele nos chame no devido tempo. Que Deus nos abençoe, forte abraço, sigamos firmes na fé do Cristo que está conosco no dia a dia da nossa vida. Deus abençoe, queridos.